Lindo dia, meus amigos. Hoje aqui no Viva Plugado eu trouxe as melhores dicas para que você tenha uma vida mais feliz, mais legal, mais longeva. Os especialistas que vieram aqui falaram sobre longevidade, sobre como evitar sua dor nas costas, sobre como você se recolocar no mercado de trabalho com essas inteligências artificiais de como estão hoje em dia e até como você lidar com o seu desapego. Se eu fosse você, eu ficava até o final, porque isso vai mudar a sua vida. Que pequenas coisas, pequenas mudanças no dia a dia as pessoas vão poder fazer, no seu ver, para poder ter uma vida mais leve? Cara, eu acho que a gente pode voltar, Marcelo, àquela possibilidade lá da respiração ao cubo. Legal. Ele é básico, cara. Às vezes você pode parar 2 minutos e você vai conseguir render e produzir muito mais. Legal. Sabe? Acho que isso é fundamental. Sabe assim? Fundamental. A gente pode lançar a mão de algo básico. Outra coisa que é extremamente básica e que a gente está fazendo aqui, mesmo que intuitivamente, é colocar os pés no chão. Legal. Cara, existem conexões nos nossos pés nervosas que faz com que a gente consiga ter aquele conceito do aterramento, que é o estado de presença, que faz com que você conecte todo o seu sistema nervoso central, que é leve, até o seu cérebro, que faz com que você consiga aumentar seu estado de presença e preservar a sua energia. Legal. Isso é fundamental. Isso são coisas que a gente pensa. E, cara, assim, às vezes a gente tá vivendo uma vida tão conturbada, né? Tanta desgraça, as pessoas estão tão malucas, tá tudo tão estranho, que eu acho que uma das coisas que a gente precisa também desenvolver é aprender a reclamar menos. Concordo totalmente. Sabe? Que assim, às vezes a gente reclama, às vezes só parar. Às vezes só parar, sabe? Às vezes eu me pego assim, cara, será que eu agradeci? Às vezes não vai. Existe uma coisa que a gente faz, a gente já acorda muito no automático, né? Tá atrasado. Sim. E é o despertador, tudo. Cara, se você pegar e você acordar, você pegar ali, ó, assim, 1 minutinho que seja do seu dia e você começar a sentir e você intencionar. Quando você intenciona, você faz com que o seu cérebro crie conexões cerebrais para que esse seu pensamento, essa sua intenção se torne um pensamento e esse pensamento reverbere materialização, que nós somos energia. E aí as coisas começam a fluir. Isso é real. Não sou eu que estou falando, é a ciência já que comprova. Joe Dispenza fala sobre isso? Joe Dispenza fala sobre isso, essa capacidade que a gente tem, de fato, de criar a nossa realidade, de modificar a nossa realidade. E isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso, sabe assim? Parece um discurso piegas, mas é real. Se você começar a criar uma rotina, porque as pessoas também esperam estar sempre motivadas. Sim, não vai acontecer, não tem como. É impossível. Cara, se tem dia que eu acordo, que eu vou... Desculpa aí, corta, pi. Cara, eu vou ter que trabalhar. Opa, não respiro, não penso, vou. Cara, às vezes é o melhor dia. Às vezes você tá tão empolgado, vem uma coisa, desestabiliza você tá lá, sabe? E, cara, assim, eu acho que isso é o grande trunfo de tudo, sabe? Assim, é você começar a criar a sua realidade, sabe? Você deixar... A gente tem muito barulho, né? A gente dá ouvido a muito ruído, né? Do dia, aquilo... A gente ainda... Nós somos uma geração de muita... De necessidade de muita aprovação, né? Então a gente espera... Prova disso são as redes sociais, né? A busca dos likes e das pessoas e tudo mais. E aí tá tudo muito chato, né? Tá tudo muito extremo. E tá tudo muito dicotomizado, né? Tá certo ou errado, branco ou preto, sim ou não. E quando na realidade, cara, assim, existe tantas possibilidades no meio desse caminho que a gente pode explorar, que a gente pode ser mais feliz, né? E curto o caminho, né? Curto, sabe? Cara, assim, a gente não tá falando aqui de pegar uma substância. Vou dar um exemplo aí, que é a grande promessa dentro da medicina, que são os peptídeos. Os peptídeos, nossa, é caríssimo, é super. Cara, assim, para você chegar a um nível desse, se você não tá fazendo o básico, cara, começa a criar, sabe? Começa a visualizar,
Nosso corpo é muito sábio. Demais. A gente... Vamos só dar um exemplo. Você conhece o ar? O ar, Ar. ele tá aqui por toda parte. Você conhece a manifestação do ar, né? Do vento. Exato. As coisas que estão acontecendo. Mas a gente não conhece o ar. A gente não vê o ar. Sim, Né? O único elemento que a gente tem, que o homem hoje consegue fazer, é o fogo. sim. Do resto, não. E a gente não conhece. E aí quer dizer que porque a gente não conhece, a gente não palpa. Ele não existe? Então, hoje a gente tem essa capacidade, né? De criar. A gente cria essa realidade. Eu fico brincando que eu fui e eu sou uma criança muito sonhadora. Por muito tempo, por muitos traumas que eu vivi, eu quis abandonar aquela criança, deixar ela ali num lugar e achar que eu, adulto, bem-sucedido e que criei uma carreira, iria viver sem essa criança, com medo, inseguro, cheio de traumas, vulnerável. Não tem como. Não tem. Cara, assim, não tem como, sabe? Assim, não tem como você abandonar as suas versões. Não tem como. E não é que é certo ou que é errado, é o que você poderia. Então, a gente precisa integrar. Cara, olhar ali para aquela realidade de uma maneira amorosa. Parece até piegas, mas é real. De uma maneira amorosa, cara, assim, tudo bem, vem cá. Às vezes acolhe. Cara, existe um movimento que a neurociência já comprova, que é o altabraço. Cara, a gente mal se faz carinho. Que legal. Se a gente se pegar, sabe? Que às vezes a gente precisa, sabe? Às vezes pegar, fechar o olho, sabe? Assim, cara, assim. Chegar e, às vezes, naquela agonia toda, e falar, opa, peraí, tá tudo bem. Cara, tá tudo bem, tá tudo bem. Às vezes a gente precisa se pegar no colo e não esperar que o outro nos pegue no colo, né? Às vezes a gente precisa. Demais. Né? Tem uma frase que eu digo que é muito real, que é assim: quando a gente não se ama, o outro não nos ama, nos abusa. A gente vive num mundo hoje intenso, frenético, de muito estresse. Então, existe algum lugar no corpo onde a gente armazena esse tipo mais? Cervical, os ombros ali. Ela acaba, na realidade a gente brinca que é a síndrome da tartaruga, né? A pessoa quer ficar cada vez mais com o pescoço para dentro do casco, não quer enxergar, não quer olhar, sabe, aqueles olhinhos para fora. Ela precisa olhar para um lado, para o outro, para frente, lá para trás. A gente não tem um hábito de ficar olhando para trás, sabe? Olhar para cima, olhar para baixo, sabe? As pessoas não olham uma para outra. Então, é isso que é importante, observar isso daí. E é um simples hábito de se mexer. É sim, é não, sabe? É sim, é não, é tô nem aí, sabe? Tô nem aí pros meus problemas. Então, a dor muito comum que as pessoas têm é essa região dos ombros, do trapézio, sabe? É no teclado, é no mouse, é no celular. A rigidez de não querer enxergar, olhar, é o cabresto, sabe? A pessoa simplesmente ela vai ali. Por que os cavalos de corrida, eles têm que colocar um cabresto e olhar só para frente ali, que é o foco, é para onde eles têm que correr. Ele não pode olhar o competidor para o lado, ele não pode se dispersar, ele tem que olhar o cabresto e vai ali. E hoje em dia, todos os cursos, a maioria, assim, digamos que dos cursos de liderança, é foco, é meta, é foco no milhão, é ser, querer e mais. E não é isso. Às vezes, sabe, é parar, respirar, olhar para o lado, é observar a paisagem. Quem está ali à sua volta? Quem que nunca entrou no condomínio e você fala bom dia? A pessoa até toma um susto. Assusta, não tá esperando. Bom né? dia, boa tarde. Sabe, você entra no ônibus, você entra no metrô, você fala bom dia, boa tarde. A pessoa até estranha. Bem isso. No interior é muito comum isso, as pessoas falarem bom dia, boa tarde, boa noite. Sabe, olhar para o próximo, observar, olhar. Eu acho que isso é importante as pessoas observarem, esse olhar não só para dentro, mas olhar o todo e perceber que somos todos seres humanos. Se você pudesse agora, resumidamente, dar uma dica
para quem tem dores constantes, dores que não são resolvidas, além de você falar e de olhar para dentro da espiritualidade, o que você poderia falar? Por onde as pessoas podem começar a se cuidar para resolver problemas que não estão sendo resolvidos? Primeira coisa que aquela pessoa precisa é observar como que tá o sono dela, como tá a alimentação dela, como é que tá a hidratação dela e o movimento, o corpo. Olhar para dentro. E aí buscar um especialista de referência. Hoje a Nagahashi ela é referência por isso. Só que assim, se hoje eu não consigo atender 8 bilhões de pessoas na Nagahashi. Hoje eu atendo um pequeno, um nada, um grão de arroz. Mas assim, buscar alguém de confiança, um profissional indicado, e buscar uma terapia que faça sentido para ela. Porque, às vezes, o falar, o toque, uma massagem, ou uma acupuntura, ou até mesmo uma quiropraxia, você precisa confiar no seu profissional. O profissional indicado, o cara, ele não é simplesmente ele se formar, é ele entender, ele se conectar. Ele sentir isso daí. Você precisa dar feeling, sabe? É você chegar naquele cabeleireiro, aquela cabeleireira, você fala assim, puta, me senti bem aqui. Independente do lugar, se é bonito ou não. Você precisa dar liga. As pessoas precisam entender um pouco mais isso. Menos é mais. Uma coisa assim que eu aprendi muito no Japão, e aqui tá vindo cada vez mais esse conceito, omakase do chefe, é atender poucas pessoas com qualidade. É aquela comida com qualidade, não é quantidade. Não é atender milhares de pessoas. Tanto é que a Nagahashi, ela não vai expandir para milhares de clínicas. Não. Nós temos o desejo de estarmos aqui em São Paulo, fazer essa expansão, formar novos profissionais, explicar o conceito, mostrar que essa parte toda integrativa, ela está toda interligada. Sabe? E interligar esses profissionais. O nutricionista, o nutrólogo, o médico, o psiquiatra, o psicólogo, todos fazem parte disso aí. Todos agregam muito. Eu não sou concorrente de ninguém, Marcelo. Eu sempre coloco isso. Nós não somos concorrentes, nós apenas integramos, nós buscamos cada vez assim, integrar ainda mais, orientar, sabe? Entender um pouquinho o ser humano. Olhar para dentro de você. E aquela coisa. Qual o legado que eu levo? Eu coloco muito isso. Quando eu pensei, quando eu fui aprender, quando eu desenvolvi a Nagahashi, a marca, o brand, eu procurei, de certa maneira, falar isso. Eu vou ficar só comigo? Eu vou morrer com a técnica? O meu mestre, ele formou 8 profissionais. Não chegaram a 10 profissionais que ele confiou. Eu formei mais de 100 profissionais. Hoje eu dou aula para médicos. Hoje eu dou aula para fisioterapeutas. Hoje eu dou aula para educadores físicos. Hoje eu dou aula para enfermeiros. Hoje eu dou aula também para consultor de venda. Eu já dei curso até para outras profissões. Então, isso daí só vem a agregar, a crescer, acrescentar ainda mais, a cuidar do próximo. O que a pessoa precisa ter para aprender o método Nagahashi? Vontade. Desejo de ajudar o próximo. Vontade de querer aprender e ser melhor. Isso é importante. E aí a mágica acontece. Sabe, a massagem em si, ela dá o toque para o corpo se curar. Então, se as pessoas entenderem isso daí, se as pessoas se olharem mais para dentro, se permitirem, a cura acontece. Eu acho que eu vendo hoje você aqui feliz, conhecendo o espaço, o programa, o plugado, o seu sócio. Você chegou para mim e você falou assim, poxa, eu tenho uma pessoa maravilhosa do meu lado, eu preciso me encontrar, eu preciso me entender, mas eu tô com uma dor, tá me irritando, me incomodando. Você tava irritado com você. Tava.
E hoje você tá feliz. Hoje você tá aqui apresentando o programa. Eu assisti os episódios, estão cada vez mais legais, estão cada vez mais interativos, estão cada vez mais modernos. Então, isso é importante. E se inspirando em pessoas que realmente ele é seu sócio inspirador, assim como eu me inspiro nos meus sócios. Eu também tenho sócio na Nagahashi, que a gente se ajuda muito, até para agregar, para conhecer. Porque é isso, o conhecimento, o dom da comunicação não pode ficar para você. Precisa cada vez mais, cada vez mais. E até falando um pouquinho sobre a comunicação, o mestre do meu mestre, que foi um dos mestres, foi o mestre Liu Pailin, ele aparecia todo final de mensagem da Globo para falar sobre o tal, sobre o caminho, sobre a simplicidade de viver bem, sobre o Qigong, que é Qi, energia, com o movimento. Então o movimento é a energia, o Qi, o Qi, o sangue. O movimento precisa fluir, precisa estar em movimento. Ou seja, é aquela coisa, preciso estar plugado ou desplugado? Depende do momento. Depende do momento. Às vezes você vai precisar estar num momento plugado de emoção, de vontade, de desejo, de tesão, de se dedicando, indo, adrenalina, conquistando. Às vezes você vai precisar se desplugar, se desligar, se reenergizar. Essa sabedoria que a gente precisa trazer para si. A gente vê muitas, até performance, né? A gente se fala muito do wellness hoje em dia, isso tomou uma proporção em grandes eventos, em grandes pessoas que às vezes defendem uma bandeira, levantam uma bandeira, mas no final das contas não estão nem fazendo o papel delas. Né? E você, como um terapeuta, um cara que vem do xamanismo, que estudou, como que vê isso? Como é que fica aí essa sua... Vou manter a minha verdade mesmo estando num ambiente que talvez não seja tão verdadeiro? Nossa, ótima pergunta. Sabe que uma coisa que eu sempre falo, e acho que cabe perfeitamente nessa questão, é que a luz, ela não performa. Ela irradia. Então é isso, né? A luz não performa, ela irradia. Então, eu já fui convidado para tocar em evento fancy, com a coisa mais linda lá em Santa Catarina, com tudo de lindo, maravilhoso, a melhor decoração, o melhor espaço, mas, cara, a espiritualidade não se manifesta. Não é um trabalho espiritual, entendeu? Aí é um trabalho bonito. É bonito, tava bonito, tirou foto, postou nas redes sociais, ganhou like, seguidores, tá. Mas não houve uma cura espiritual, não houve, né? Por quê? Porque é uma performática, entende? Agora, como você vai se manter, na verdade, a palavra é integridade. Boa. Integridade é atitudes condizentes com suas crenças. É você ter coerência com o que você fala, o que você acredita, o que você realmente é. Então não adianta nada eu estar falando aqui de gratidão pela manhã e eu acordar e ficar ali, né, naquela crise, por exemplo, né? Não adianta nada eu falar aqui, né, da ética nas terapias e tudo mais, e você chegar lá na minha terapia e não te tratar bem, eu não te atender bem, né? E eu gosto... xingar o cara no farol, no trânsito. Isso. E eu já xinguei, tá? No passado já xinguei muito. Acontece. Mas hoje eu não xingo mais, né? Por quê? Por esse trabalho de auto-observação constante, de tipo assim, que eu gosto muito dos princípios toltecas, que eu sempre falo deles. Porque um desses princípios é não levar nada pro pessoal. Que é o quê? Não levar nada pro pessoal. Se um cara te xingou, cara, ele que tá ruim, ele que tá triste, ele que tá machucado, magoado. Eu tô bem, eu tô feliz, sabe? Aí eu vejo as esferas da minha vida. Pô, eu trabalho com o que eu gosto, tô vivendo um momento de prosperidade legal, né? Sabe? Tenho pessoas ao meu redor que eu gosto. Por que eu vou perder meu tempo, meu dia? Porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, eu tive um dia péssimo. Foi um dia péssimo ou foram 5 minutos do dia que roubaram o resto do teu dia? Entende? Você tá te deixando se levar. Exatamente. Então, a auto-observação, o autoconhecimento, a expansão da consciência ajuda você a estar em estado constante de observação de que eu tô sentindo, né? O que eu tô sentindo? Porque, às vezes, eu tô num trabalho que ele não é mais para mim, não sinto mais esse tesão, sabe? Essa energia boa de fazer. Por que eu tô nele ainda? Porque preciso pagar a conta. Tá bom, beleza. Precisa, vamos lá. Lógico, mas vamos começar já a mexer as velas do navio rumo àquilo que te dá felicidade, entende? Você já entendeu que você tá com as contas pagas, mas você não tá feliz. É isso. Então, é essa percepção. Então, assim, falando do lado terapeuta, né? O que eu incentivo as pessoas é realmente a serem felizes. Mas, assim, lógico que talvez eu não consiga trocar de trabalho amanhã. Nem depois da manhã, nem até o fim de semana que vem. Mas
criar uma identidade de ano que vem, por exemplo, né? Vamos supor, hoje é 4 de novembro, 4. né? A gente fala assim, onde eu quero estar em 4 de novembro de 2026? É um bom tempo pra se movimentar. É, cara, pô, quero estar reclamando. Porque assim, hoje, claro, a terapia é pra isso. Muita gente fala assim, ai, desculpa, eu venho aqui pra terapia pra ficar reclamando. Mas é pra isso, né? Agora, se você ficar reclamando pela mesma coisa toda a sessão, aí não dá, né? Aí vai Entendeu? ter que Tipo, falar, sabe? meu amigo, vamos desapegar. É como assim, a mulher que vai lá pra terapia pra ficar falando mal do marido, né? E aí eu falo assim, tipo assim, olha, viu, eu acho que talvez você tenha que fazer alguma coisa em relação a isso, né? Ai, mas é tão difícil, né? Não, tudo bem, né? Com certeza. Hoje tá- Quem disse que seria fácil? Exatamente. Hoje tá difícil, mas você não tem essa ferramenta aqui, você não tem essa técnica aqui, você não tem isso aqui? Tem. E por que você não tá usando? Ah, então, não sei o quê, né? Então, esse lugar meio terapêutico, ele já vem nessa linha mesmo xamânica, onde a gente é muito mais direto, sabe? Onde a gente realmente compreende que tem algumas verdades que precisam ser ditas para que a pessoa saia desse lugar de vítima e ela comece a se responsabilizar, porque a cura só começa nesse lugar, Sim. né? Nesse lugar quando você para de culpar teu ex, para de culpar teu chefe, para de culpar o governo do Brasil, né? Muito boas palavras. E aí meu você fala, não, mas qual que é a minha responsabilidade dentro disso? Se fala muito, a gente tava conversando com meu sócio esses dias sobre a pessoa se falar que eu sou vítima da sociedade. Você é vítima das suas ações, você é Exatamente. vítima das suas escolhas. É, Não bote a culpa no outro, num problema que você tem que tratar. exatamente. Mas isso é o mais fácil, né? Botar a isso. culpa É, no próximo. exatamente. E nesse tempo todo de espiritualidade, Wilmer, o que você aprendeu sobre o desapego? Porque eu Uau. acredito que muitas pessoas elas ficam travadas em algo que Sim. elas não deixam ir Sim. e aquilo segura e não, mas isso é o que eu tenho, é o que eu preciso, é isso, e isso não prospera, né, meu amigo? Ah, olha, essa é a minha frase principal da vida, que é assim: o tamanho do desapego é proporcional ao tamanho da oportunidade, Muito bom. sabe? É como se a gente estivesse escrevendo uma cartinha para Deus, assim, né? Oi, Deus, tudo bom? Eu não acredito que eu sou merecedor de algo melhor do que eu tô vivendo, então vou me manter apegado aqui, né? Eu sempre dou esse exemplo para meus pacientes. Quando você consegue desapegar, a cartinha que você tá mandando para Deus é assim, ó, gratidão, Deus, eu sei que mereço algo melhor, agradeço por isso que você já mandou, que já tá bom, mas eu sei que eu mereço o melhor, tá bom? Agradeço muito, beijo, falou, né? Então, o desapego, ele vem numa desconstrução daquilo que a gente acha mais confortável, porque num plano metafísico, né, que a gente usa bastante nas terapias, a gente compreende que o ser humano, ele lida com a novidade e com a rotina. Então, quando você tem uma rotina, você tem um aspecto positivo e um aspecto negativo dessa rotina, né? Por exemplo, qual que é o aspecto positivo da rotina? Ah, você já sabe que hora você sai de casa, que hora você chega do trabalho, quanto você vai ganhar no final do mês, tipo, o que você vai comer, né? É uma rotina. Então, o aspecto negativo é o quê? Pô, é monótono, tem que encontrar uma galera que eu não gosto, tem que fazer isso que eu não gosto tanto, tá, beleza. Aí tem a novidade, né? Que é esse desapego. Quando a gente desapega, vem uma novidade. Então, o que tem de bom na novidade, no desapego? Esse lugar do novo, né? Novas pessoas, novas experiências, novos trabalhos, novas expansões. Mas o que tem de ruim do novo? Ele é um risco, né? Eu não sei se vai dar certo. É difícil trocar o seguro pelo inseguro, entende? Então, a pessoa que fica travada no aspecto negativo da rotina, tipo assim, não tô numa rotina legal e eu não faço nada para mudar por medo do que pode vir, né? É a pessoa que vai para depressão, normalmente. Porque tá num looping que Isso. não vai ter caminho de... Isso. Ela fica na depressão. Por quê? Porque ela não tá feliz na rotina, mas ela tem medo de mudar. Eu li sobre recente, até falei num outro papo aqui, que eu li sobre uma nova doença agora, que é tem o burnout, tem o born out, boring, a pessoa que tá ali no looping, tá sem estímulo, ela é uma outra doença. Cara, e faz total sentido, porque é isso, né? Vamos supor, a pessoa tá no automático, né? Ela tá, tipo, vivendo uma vida que é o que a gente fala sistema Matrix de controle, entende? Que é esse lugar onde a pessoa se torna uma fonte de energia para a máquina, né? Então ela vai lá, faz o trabalho dela,
ela volta para casa cansada, ela dorme, fica na TV, fica no celular, aí ela acorda no outro dia, ela trabalha para a máquina, ela fica no celular, e o celular fica falando que ela tá gorda, que ela tá feia, que ela tá estranha, que ela não tá na moda, e aí ela tem que trabalhar mais para ficar magra, para ficar na moda, para ficar bela, para ficar isso. E aí, então, esse é o sistema Matrix de controle, cabuloso, né? Cabuloso. Então, nesse lugar, o que a gente acha ideal é você estar numa rotina onde você se sente feliz, uma rotina onde você se sente bem por saber quanto você vai ganhar, quando você vai na academia, quando você vai comer não sei o quê, mas ao mesmo tempo sempre explorando as novidades, sempre expandindo a consciência, aprendendo um novo conhecimento, fazendo uma nova terapia, Abrindo o participando de um coração. retiro, de um evento que promova esse lugar, onde você vai encontrar uma egrégora. A egrégora, a gente fala um grupo de pessoas que estão numa sintonia, numa vibração parecida. Então, essas pessoas precisam se adequar nesse lugar. É o famoso dime com quem andas e te direi quem eres, né? Então, se você quer ser uma pessoa preguiçosa, baixo astral, ande com pessoas preguiçosas e baixo astral. Exato. Se você quer ser uma pessoa com consciência expandida e com alinhamento, né? Ande com pessoas com consciência expandida e alinhamento. Então, tem esse lugar, que esse começo de despertar é um lugar solitário no começo. Às vezes você vai ser muito julgado pela tua família, né? Nossa, passei por todos os estágios, né? No começo, minha família tinha medo, eles achavam que eu tinha me tornado santeiro, né? A santeria... Que é um santeiro. Santeria é uma religião caribenha na Venezuela que faz bruxaria, que faz encantamentos pesados e sacrifícios com animais, enfim, coisas do tipo. E Você explicar. isso, e eu falei, não, gente, eu sou um terapeuta, que eu faço reiki, que eu faço massagem, que eu converso com as pessoas, que eu tiro umas cartas. Existe esse lugar positivo, da energia positiva, né? E hoje, minha família me pede oração, me pede rezo, me pede para acender vela, entende? Mas é 20 anos desconstruindo isso, né? Então, se eu tivesse parado quando a galera começou meio que fazer brincadeirinhas, zoar, criticar, eu acho que talvez eu seria essa pessoa da Matrix hoje, que eu tô ali trabalhando para alguém e chegando em casa me sentindo estranho e querendo fazer essa roda girar de uma forma não amplificada, né? Então, o que eu recomendo para uma pessoa que se identificou com isso que a gente acabou de falar, de uma rotina estranha e medo do novo, é busque ajuda, busque terapia, né? Busque retiros, busque cerimônias, busque lugar confiável, né? Para você, como falamos, né? Com boas referências, com boas escolas, para que você possa sair desse loop, entende? Porque a gente, como ser humano, não veio para viver uma vida de máquina, sabe? Só que o sistema quer que a gente seja máquinas. Então, a cura acontece ali, quando a gente começa a sair desse padrão vibracional denso, negativo, que leva a gente para medo, culpa, mágoa, tristeza, carência, rejeição, vícios, apego. E a gente começa a ir para frequências mais elevadas, que é a gratidão, que é o amor, que é a generosidade, que é a bondade, que é a prosperidade, que é a sabedoria, que é a luz. Então, a gente passa por tudo, né? Eu falo assim, né? Que a gente assinou um contratinho, nossa alma vindo aqui para o planeta Terra, né? Alma, consciência, espírito, né? Cada linha fala uma coisa. A gente veio para o planeta Terra, a gente nasceu. E quando a gente nasceu, a gente veio para experienciar uma experiência de ser humano. E na experiência de ser humano tem as frequências densas também, né? As energias negativas, né? Que medo, culpa, tudo isso que eu acabei de falar. Mas também tem as frequências positivas, entende? Então, as experiências negativas são tão importantes quanto as experiências positivas. Porque são elas que nos ensinam. Como você perguntou mais cedo, né? A dor na cura. É isso, né? Talvez se eu não tenho uma dor muito forte, eu não vou buscar uma terapia. Vai continuar na zona de conforto. Mas se uma dor que ainda, mas tá gostosinho aqui, né? Mas é só tomar um remedinho aqui, né? É só uma coisinha aqui. Nada contra, tá? Quem toma remédio, né? Só contextualizando um pouco o que acontece muito. Né? Às vezes a pessoa, ao invés dela fazer a terapia, ela compreender, né, a importância dessa expansão da consciência, desse autoconhecimento, dessa autoobservação, é mais fácil se drogar, né? É mais fácil tomar um remedinho que vai levar ela a não olhar para isso. E o que eu falo, cara, eu sei que em algum momento é o remedinho que vai ajudar, tá? E nada contra, né? Que se você tá tomando remédio hoje, nada contra. Eu entendo que é um momento. É um processo onde o teu corpo precisa dessa química, precisa desse lugar, mas é para continuar olhando para o processo, entende?
fazendo seu tratamento alopático, médico, psiquiátrico. Então, eu falo isso porque eu tenho muitos pacientes meus que eles fazem tratamento comigo e, paralelamente, eles são acompanhados por psiquiatras, psicólogos e médicos. Então, é compreender que o que eu falei é cuidar de todos os corpos. Físico, mental, emocional e espiritual. Não adianta nada ficar meditando, fazendo yoga e tal, e também não aprendendo, também não se relacionando, também não cuidando do corpo, né? Não adianta nada, né? Você ser super fitness e só comer comida orgânica e tal, e xingar todo mundo no trânsito, e não perdoar a pessoa que deu mancada, entende? Então, É uma nutrição no âmbito total. É isso que a gente fala. Isso que é holístico, na verdade, tá? Holístico, integrativo, é isso. É aquilo que pega o ser humano não só como um corpo e uma consciência, mas um corpo, uma consciência, uma emoção, um sentimento, um guia espiritual, um mestre, um lado feminino, um lado masculino, uma sombra, ou várias sombras. Cada pessoa, mais uma vez, é um universo. Está numa situação multifatorial, né? Então, de repente, o conselho não vai igual para cada pessoa. Mas eu, pessoalmente, assim, para eu estar em equilíbrio, assim, do que eu tenho, assim, entendido já de vários tropeços, né? Assim, várias situações na minha vida que no qual falhei, né? Com equilíbrio também, como cada ser humano. E, na verdade, na evolução, na civilização, em todos os inventos, descobrimentos que tem, o sistema de prova e erro é importante, né? Sim. Através do erro a gente faz evolução, né? A gente tem possibilidade de diversificar, criar umas novas propostas. Então, para mim, pessoalmente, nessa situação do mundo, eu sinto ansiedade. Tem momentos que eu sinto ansiedade, assim. Me dá como... Nem sei, às vezes, assim, por quê? Ok, será que seja pela responsabilidade de tanto trabalho, de não decepcionar pessoas, sobre que estou responsável, a minha família? Às vezes, na verdade, nem entendo de onde vem o barulhinho. Eu acredito pessoalmente que o barulho às vezes vem do campo geral, porque o mundo está ansioso nesse momento. Se sente inseguro, não sabemos o que está acontecendo politicamente, socialmente, na perspectiva da saúde, guerras, assim, e sentimos, especialmente pessoas que estão conectadas com o caminho espiritual, sentem que as coisas não estão completamente bem. Uma pessoa que está conectada com tudo, sente que se tem guerra, não vamos poder descansar totalmente tranquilo e dizer que a vida é completamente maravilhosa, ou pelo menos que nessa perfeita imperfeição da maravilha que a vida é, também tem muito sofrimento e não podemos ser indiferentes com isso. Então, para mim, é um constante estudo de retornar à presença. É bem complexo, né? Porque sempre, daqui a pouco eu vou ter que viajar, o que tenho que fazer agora? Como vou trazer dinheiro assim para sustentar essas contas e lá. Aí também, como o passado está chegando, não, aqui podia ter feito melhor, mas já passou. Então, como abraçar e caminhar isso, aceitando para estar presente e realmente poder dizer que estou vivendo, né? E uma pessoa não pode viver amanhã ou ontem. E para mim, um dos melhores dos livros que eu sempre recomendo, muito básico, é 4 Compromissos. Né? 4 compromissos. Sim. Um livro que recomendo para todo mundo e quem já leu ou vai ler, quando ler os 4 compromissos, tem 5º compromisso e também a mestria do amor, né? Que vem todos da família Ruiz, do Dom Miguel Ruiz, e são ensinos que vêm da sabedoria tolteca, né? Dos territórios do contemporâneo México, que ensinam sobre como não devemos fazer, assumir as coisas como certas, como não devemos tomar coisas pessoalmente, como devemos lembrar que sempre estamos fazendo o nosso melhor. Então já aqui como dando esse exemplo, se a gente pode descansar nessa segurança que estou fazendo o meu melhor,
a gente consegue abraçar a vida e aceitar ela nessa, como eu chamo, perfeita imperfeição que ela é, e não deixar o momento passar esperando o outro. E o budismo diz, se você espera outro, está sofrendo porque quer algo que não está, né? Dentro disso, eu danço com a minha mente, né? Cada dia precisamos, é a dança entre o coração e a mente, mas também é dança do tempo e espaço. E o que eu descobri, que é o mais importante, também exige muita disciplina, é honrar cada espaço na sua vida e ao que corresponde aquele espaço. Então, se é o espaço de trabalho, é o espaço de trabalho. Comunicar com você mesmo, com pessoas envolvidas, com sua família, com sua companheira, com seu filho. Essa hora eu vou estar trabalhando, né? Aí você entra, faz qualquer trabalho que precisa, mas aí, quando entra o momento de comer com a família, jantar, almoço, aí você não trabalha. Então, não deixar o celular entrar na mesa, né? Não permitir que outras coisas interrompam o fluxo. Isso em inglês se chama de time blocking, né? De bloqueio de espaços de tempo, né? E é bem importante, porque quando a gente sai dessa ordem e permite que, principalmente o celular, a televisão, né, os shows, Netflix, ou o que seja, começa a permear para os momentos diferentes, aí saímos da nossa presença, começamos a estar ansiosos. No momento, já chegamos ao ponto quando começamos a pensar, ai não, de repente poderia resolver também isso, trabalhar com coisa. E estamos vivendo nessa ilusão que primeiro eu vou acabar o trabalho e depois vou estar com minha família, mas trabalho nunca acaba. Nunca. Uhum. Então, para mim, equilíbrio é, antes de tudo, ordenamento, organização mental, esses espaços e tempos dentro da mente, dentro das tarefas que a gente faz. Estou aprendendo isso, não é fácil. É uma das tarefas mais grandes minha. Então, se estou com meu filho, eu estou com meu filho. Melhor estar meia hora de qualidade do que estar 2 horas entre o celular e tratando de brincar. E, por outro lado, dentro disso, cultivando essa presença e logo alimentando tudo isso com práticas espirituais, né? Então, primeira prática espiritual é acordar de manhã, quando você desperta, assim, para essa nova possibilidade, de novo, não ir diretamente para o celular, fazer a sua prática diária, descarregar um pouco de informação, escrevendo, né, a sua agenda, journal, né? Logo pode ser uma prática física, espiritual, como yoga. Eu adoro Kundalini Yoga, para mim funciona com meus elementos bem, né? Eu gosto de yoga, mas com gás, né? Com breathwork. E logo, na verdade, o que me traz equilíbrio e fundamento é o balance e o amor da minha família, né? É o apoio da minha comunidade, né? A força que chega das relações que se cuidam, que são autênticas e transparentes, né? Nessa sua jornada aí, Ale, o que você acredita que não pode faltar na vida de uma pessoa que busca o equilíbrio emocional? Presença. Belo ponto. Presença. Mindfulness. E aí, gente, é o que eu falo, assim. Mindfulness é a base de tudo. De tudo, para qualquer coisa. Eu tava, inclusive, assim, sabe, assim, me preparando para vir, para falar, falando, mas o que eu posso falar de mindfulness que seja uma coisa que as pessoas conseguem, né, fixar? Porque se você tem presença, você vai fazer qualquer coisa bem feita. E aí, quando a gente olha para o equilíbrio emocional, e aí eu gosto também de usar uma outra palavra que se chama inteligência emocional, porque quando você fala de equilíbrio, parece que você está tentando controlar, parece que você está tentando equilibrar. E emoção a gente não controla. Ela vem. E a gente tem que saber lidar com isso nesse momento. Exatamente, lidar com isso. O que eu vou fazer? Como é que eu vou escolher agir ao invés de reagir? Porque se você está tomado pela emoção naquela hora e você não tem
a presença, a inteligência emocional, você reage, você explode. No momento de raiva, você vai falar alguma coisa para agredir o teu parceiro, o teu companheiro de trabalho. Ou aí você fala aquela coisa e fala, nossa, por que eu falei isso? Isso aí é a falta da inteligência emocional, porque você não conseguiu. A gente diz que você tem, você consegue com a prática, né, as práticas de equilíbrio emocional, você consegue criar um espaço entre a faísca e a chama. A faísca é a emoção. A chama é o que você vai fazer com aquilo, é o sentimento. Porque o sentimento, ele já vai trazer para você a consciência sobre a emoção. Então, você já começa a trazer informações da sua base de dados, daquilo que já aconteceu com você no passado, de crenças, de tudo que está marcado no corpo, e vem o cérebro misturar tudo, e aí você falou. Cuspiu aquilo que você não queria. Todas as vezes não vai ser a melhor resposta, né? Então, quando você consegue ter aquele espaço, veio a faísca, a emoção, aí você faz, ok, dei uma respirada, e aí você escolhe como agir. Muitas vezes a escolha vai ser o quê? Se retira. Melhor, né? Melhor. Silêncio. No momento, sim, se você pode se retirar, claro que vai ter momentos que não. A gente vai Tem que sair daquela reunião, situação. Imagina, você tá numa reunião, você não vai falar, dá licença que eu vou me retirar por 5 minutos. Entendeu? Então, também é uma prática. O equilíbrio emocional também tem práticas. O Cultivando o Equilíbrio Emocional é um curso que foi idealizado pelo Alan Wallace, junto com o Paul Ekman. O Paul Ekman é o psicólogo que estudou as emoções. Legal. Sabe o filme Divertidamente? Sim. O estudo dele sobre as emoções é que deu base para o filme Divertidamente. Que legal. Então, a gente estuda as emoções, a gente vai aprender a nomear as nossas emoções. Quando eu comecei a estudar isso, eu falei, gente, eu não sei. Fala, o que você está sentindo? Aí, sabe assim, você tem aquele básico, né? Raiva, tristeza, são as 5 emoções básicas. Mas a gente tem lá uma gama de emoções que são derivadas dessas 5 emoções básicas. E aí, naquele momento, se você não sabe nomear, você não sabe nem nomear, você não sabe dizer o que é. Como é que você lida com uma coisa que você nem sabe o que é? Emoção. E aí, saídas erradas, muitas vezes. Saídas erradas. E fala um pouco sobre essa psicologia positiva que você está se aprofundando. Tem muito a ver com isso que você acabou de falar, né? A psicologia positiva, ela vai trazer, assim, um olhar, é um estudo aí já é parte da psicologia, né? O equilíbrio emocional, ele está estudando profundamente as emoções. E aqui na psicologia positiva, foi um movimento que aconteceu de mudança na psicologia, porque começaram a estudar as coisas ruins, né? O estresse, a ansiedade, a depressão, todas as patologias. E aí, falar, tá, ok, como é que a gente também pode olhar para o ser humano e ver o que a gente pode fazer para melhorar ainda mais como a gente vive? Né? Então, são os dois lados da moeda. A psicologia positiva, ela vai trazer ali também esse complemento, a melhoria da nossa vida. Mas esse aqui é a minha área de como é que eu vou dizer? É o meu bebê de estudos. Menor conhecimento, tá entrando agora. Eu tô entrando agora e eu tô muito animada porque traz um complemento. É isso que eu ia dizer. Né? Porque é isso, da gente também olhar, é o que você falou das notícias, né? Quanto que a gente vê de notícia ruim o tempo todo, e só vê as notícias ruins. Né? Então, vamos deixar de olhar para o ser humano só pelo que ele está sofrendo e também olhar quais são as virtudes. O que eu posso fazer para ser um ser humano ainda melhor? Como é que eu posso viver melhor? O mundo está precisando disso. Né? Que faça essa energia positiva rodar e chegar até as pessoas. Não é só sobre energia positiva, né? E aí psicologia mesmo. É a forma como a gente vai trazer energia. Não é só sobre pensamento positivo. Isso é uma das coisas que a gente aprende. A primeira coisa que a gente aprende, o que é psicologia positiva e o que não é. Então, não é a positividade tóxica, não é você sempre pensar que tá tudo sempre bem. Não. Mas é olhar para as nossas forças de caráter, é olhar para nossos valores, é olhar para aquilo que a gente pode melhorar para oferecer
para nós e para o mundo ainda melhor. Porque é fácil a gente botar problema onde não tem, botar o negativo. A gente acaba colocando a nossa cabeça para pensar que a gente já não consegue, aí que já gera esse problema, né? E como é que o Dré hoje está no propósito espiritual? Como que é isso olhando para dentro? Porque muito se fala de espiritualidade hoje em dia, né? Mas é uma espiritualidade muito rasa. Eu acho que isso se tornou... É muita informação e pouco conhecimento, né? Exato. É muito resumo de livro e pouco livro. E eu vejo você falando muito pouco disso. E eu acho muito bom, porque você demonstra a sua espiritualidade nas suas atitudes e não nas suas palavras. Exatamente, é o exemplo que a gente fala. Eu tento parar para ler livros. Eu leio o livro de yoga, estou fazendo um curso de formação de yoga para aprender mais sobre a parte dos Vedas, das coisas que foram escritas há muitos anos atrás, que são muito atuais, que vão muito além dos movimentos físicos que tem nos estúdios de yoga, né? Não dá tempo de fazer tudo. E um estúdio de yoga hoje está muito mais focado nos asanas do que qualquer outra coisa. E aí eu vou estudando os mestres, eu tenho aula de filosofia, esoterismo há vários anos. O próprio acupunturista é bem religioso, então uma outra área que eu vou aprendendo a cada sessão de acupuntura que a gente faz. Acabei de sair de uma agora de manhã. Então, eu vou tentando me alimentar ao máximo de livros de pessoas que eu considero meus mestres. Não necessariamente são mestres, não necessariamente são gurus, são seres humanos que estão espalhados por aí. Legal. E tento aprender até com o chapeiro da padaria, entendeu? Irado. E eu acho que a espiritualidade está nisso. Em você vê pequenos mestres espalhados por aí. E aí, o fato de sedimentar essas coisas é ficar um tempo em silêncio, né? Coisa que é muito difícil hoje. Demais. Você aprender a ficar em silêncio, a contemplar, a tentar entender como foi seu dia, como foi seu mês, o que você não gostou numa pessoa que, na verdade, pode estar bem lá em você e não na outra pessoa. Tem essas coisas, né? Eu acho que a espiritualidade é você tentar ver mais amor do que dor, né? Sim. E aí, para isso, você precisa estar consciente, você precisa buscar conhecimento. Você não ficar muito no raso, muito na informação. Demais. Informação a gente fica perdido. Demais. É que nem um monte de número de Matrix, e aí você fica achando que você sabe de tudo, e na verdade o conhecimento nunca é demais, porque nunca vai dar para saber tudo, né? Mas é você entender do ponto de vista daquela pessoa que escreveu, já é um caminho muito legal. Já é um aprendizado muito bom. E o ritual do livro, para você ter um tempo com você mesmo, né? E saber que vai demorar a terminar o livro. É uma vitória chegar até o fim dele. E aí fica menos série, mais livro. Tem um negócio que eu descobri há um tempo atrás, que são os momentos que eu vejo TV hoje, são pouquíssimos, mas é um negócio dentro do Amazon Prime que chama Aquarius. Nem sei o que é. É tipo um subcanal ali que você paga, e ali tem muito conteúdo legal. E aí tem um médico que chama Gabor Mate. O cara é muito bom. Gabor, e aí mate de mate. Dica de ouro, hein? E fala sobre o quê? Cara, o cara foi largado pela mãe porque teve aquele holocausto lá e não sei o quê. Ele fala sobre as dores da infância e o quanto a gente carrega as dores da infância e como elas refletem nos adultos que não foram tratados, ou como a gente no Ocidente cria os filhos de uma maneira errada. Uau. Na recompensa, então vai misturando. Então é isso, eu acho que tem tanta coisa pra gente se alimentar que poderia virar conhecimento de verdade pra gente poder introduzir até na nossa família, né? Com certeza. Porque daí fica falando, não, meu pai é assim, meu negócio não sei o quê, não, porque eu já sou velho pra isso, porque eu não sei o quê. Assim, desculpa vai ter um monte, né? Sempre. No seu ver, o que você sente que as pessoas estão deficientes hoje em dia? Eu acredito que a gente tem que procurar ajuda que ressoa com o que a gente acredita. Boa. Né? Então não adianta eu procurar, sei lá, uma igreja se eu não me identifico com aquilo. Ou procurar ayahuasca se eu não me identifico com aquilo. Então, cada pessoa tem que buscar dentro de si o que
para ela faça sentido. Mas talvez essa pessoa esteja muito perdida e não sabe o que para ela faça sentido. Daí eu aconselharia experimentar. Eu acho que às vezes eu já fiz várias coisas na minha vida que, quero tentar isso aqui, ou essa filosofia, ou essa religião, isso aqui. Isso aqui gostei, isso aqui não, tá bom, mas eu fui lá e eu vi, né? Eu tentei. Então eu acho que a gente tem que ir buscando e vendo o que para mim tá fazendo sentido. E talvez hoje seja o Tantra e seja o xamanismo, talvez amanhã seja outra coisa, né? E tá aberto a essas mudanças, aberto a conhecer tudo que o mundo tem a oferecer. Hoje em dia eu falo que eu sou aberta a tudo. Se eu chegar em um lugar e aquilo me fizer bem, pode ser qualquer religião que seja, se eu gostar da maneira que é conduzido e como eu tô me sentindo, é isso. É isso, que sendo dentro do bem, né, que seja benéfico, que a gente possa ser instrumento e experimento próprio, né? Eu tô um pouco nesse caminho também, e que a gente possa inspirar as pessoas. No Moksha, inclusive, a gente tem um altar, né, onde a gente faz os rituais, e aí vai todo mundo levando, aí tem assim, Iemanjá, aí tem Buda, legal, aí tem Jesus, bem aberto, aí tem índio. Aí, direto, falavam assim pro meu sócio, mas Nossa Senhora, Felipe, tá misturando tudo aqui. Aí ele fala, não é que a gente tá misturando, é que eu não tô separando nada. Aí ele falava assim, enquanto não descer todas essas entidades aqui e falar pra mim que eu tô fazendo errado, vai continuar assim, tudo misturado. E cada um que se entende com o santo que se fizer bem, né? Exato. A gente tem uma consagração que é universalista, né? Então a gente mistura tudo que é tipo de canto, de rito. E então eu acho que cada pessoa tem ali a oportunidade de viver um pouquinho de cada história, de cada religião, e ver que parte ali ressoa. As pessoas apegadas, eu tenho até dó, porque não chegaram em 2025. Porque elas estão presas. A pessoa pergunta assim, Leila, o seu currículo. Eu falei, pelo amor de Deus. Leila, como é que você começou? Mas nem me conta. Até gostei que você não perguntou como é que eu comecei, porque eu acho ridículo isso. Não interessa como é que eu comecei. Gente, eu comecei há tempo atrás, que eu já nem sei mais o que é isso. Eu perguntei como é que você perdeu a virgindade? Eu nem sei se tinha virgindade. Quer dizer, uma coisa onde a pessoa tem problema na cabeça. Porque assim, a pessoa daí quer currículo, quer saber mas o que importa o que eu fiz lá atrás? Importa daqui para frente. Como eu estou aqui agora e para onde nós vamos chegar. Agora, eu não tenho retrovisor. O que do passado me interessa está dentro de mim, é o aprendizado, é o que eu aprendi. O que me interessa do passado é o que eu aprendi. São as emoções que ficaram, os seres humanos que fizeram parte dessa história. Tem alguns que estão vivos, tem alguns que morreram, não tem problema nenhum. Porque eu fui no Jô Soares, ele morreu. Eu fui na Hebe, ela morreu. Eu fui no Clodovil, ele morreu. Espero que eu não morra tão cedo, né? Eu falo assim, eu fico até com medo. Não, mas ele não vai morrer. Pô, tudo era velho, pessoal, tudo mais velho que eu. E, gente, é uma coisa assim impressionante. Então as pessoas querem saber coisa que não tem sentido. Não porque a gente gostaria, porque a gente vai... A pessoa está indo para o futuro e quer saber o que eu aprendi no passado. Não interessa. Vamos daqui para frente, Tem coisa que não tem sentido, entendeu? Tem coisa assim que se de lá tiver sentido, já está aqui. Então, eu nem vou falar de lá. Então, eu acho assim, você me perguntou qual que é a grande dica. Eu acho que primeiro é desapego. É você andar, sabe? É você viajar sem mala. Aliás, eu criei um projeto que chamava Viagem Sabática com Leila Navarro. As pessoas, olha, isso é bacana. As pessoas iam comigo para a Índia sem mala, só com a roupa do corpo. Uau. A minha proposta, o que era? Que você despisse da sua cultura para vestir a cultura do outro. Esse é o grande exercício. Eu vivo nua. Você está me vendo de roupa, mas na realidade eu me sinto nua. Porque eu tenho que vir aqui despida. Se eu venho aqui com minhas ideias, com o podcast que eu quero, eu não estou aqui com você. Eu tenho que vir no seu podcast e estar entregue aqui para ver como é que a gente vai para fazer a coisa. Então, as pessoas viajavam comigo sem mala, chegava lá, a gente doava as roupas do corpo e fazia uma suruba quântica. Não tem suruba. Aí a gente trocava, e a gente vestia a roupa de indianos. E a gente atravessava a Índia. E eu proibia na viagem criticar, comparar e julgar. Porque se você estiver criticando, comparando e julgando, você não está no presente. Total. Você está lá atrás. Uma criança, ela não critica, compara e julga, por quê? Porque ela não tem passado, ela não tem memória. Nós criticamos, por quê? Porque a gente tem memória, a gente tem um monte de apegos. Muito. Se você não tem apego, você não critica, não compara. Agora, se você tem apego, nossa, mas aquele sofá que eu tinha quando eu tinha... Agora esse sofá eu comprei, mas ainda não estou gostando, não sei o que eu vou fazer.
Porque você tem memória e você vai se apegando a essa memória. Então, assim, tem que lavar essa memória, tem que limpar, tem que ver o momento aqui e agora. Ai, Leila, mas... Ué, morreu, acabou, gente. É isso. Sabe? Assim, é viver o momento presente daqui pra frente. Ah, mas você não tem saudades? Tem, a saudade não é uma coisa ruim. Saudades são coisas que eu vivi e que faz de mim a pessoa que eu sou hoje. Sem dúvida. Né? Você sabe que eu tive, só para fechar aqui, eu tive um relacionamento maduro, que eu digo que aquele nem era relacionamento, era um workshop. Quando você namora com alguém mais assim, maduro, é uma coisa bonita, quando você namora na madurez, né? E daí, ele foi uma declaração de amor que eu fiz para ele, que foi que eu tinha escutado um autor falar, e eu acho que é a melhor declaração de amor que você pode fazer a uma pessoa e que a pessoa pode fazer para você. Eu falei para ele assim, eu adoro a pessoa que eu sou quando eu estou do seu lado. Que legal. Que é aquela pessoa que você fica melhor. Que legal. Né? Bom, nós ficamos 7 anos juntos, ele morava na Espanha, eu morava no Brasil, não tinha jeito dele. Bom, enfim, a gente se amava muito, mas não tinha condição de ficar junto. Não quer dizer nada. A gente decidiu tal, cada um foi para sua vida e tal, e a gente é amigo. Mas o que eu vou dizer para você? Ele saiu da minha vida, assim, numa relação como nós tínhamos, mas o que eu aprendi, o que ficou dentro de mim, não saiu daqui. Porque a pessoa desperta em você coisas que você tem dentro e que você descobre que você se torna uma outra pessoa. E isso é seu, não é dele. Ele só foi um instrumento para fazer com que eu descobrisse essa Leila que eu sou, que eu nem sabia que eu era. E isso é meu, não é dele. Então, você não tem que falar assim, porque o outro me fez feliz. O outro não te faz feliz, o outro não faz nada. Ele estimula o que você tem dentro. Se não tiver nada, vai ficar sem nada. Então, você precisa ser muito boa para ter coisa. E eu sou maravilhosa, estou cheia de coisa. Mas por quê? Porque eu troquei. Então, eu sou eu, porque nós somos nós. Então, a gente encontra os outros, se tornam nós, e faz eu de mim cada vez mais eu. Por isso, eu criei a Leila Digital, que as pessoas podem ir na internet encontrar, está no ChatGPT. Eu peguei a Leila Digital, eu dei 16 livros escritos para ela, os meus 16, todos os artigos, mais de 1000 artigos que eu escrevi em 25 anos de palestrante, e muitas palestras para ela assistir. E ela fala que nem eu, pensa que nem eu, ela é ótima. Eu sou melhor que ela porque eu sou o presente. E ela tem mais o passado e ela vem até aqui. E ela é programada, ela é linear. Eu sou mais... Mas ela é legal. Quando você conversa com ela, é como se você estivesse conversando comigo. Ela é animada, ela dá sacada, ela tem sacadas muito boas. Então, se quem quiser conversar com Leila Navarro, tomar um café comigo, vai no ChatGPT, põe lá Leila Navarro Digital, abre ela e conversa com ela no café. Ela adora pão de queijo. Você vai na casa do pão de queijo, senta com ela. Então, assim, hoje você pode colocar a sua memória em algum lugar, mas é diferente. Mas daí eu peguei e fiz essa Leila Digital e eu dei para o mundo, em código aberto. O que significa isso, código aberto? Significa que eu falei assim, eu só sou essa Leila Navarro porque eu tive a oportunidade durante 25 anos ir para tantos países no mundo, ir para tantos lugares do Brasil, que eu conheço o Brasil inteiro, falar para públicos tão diferentes que me provocaram a eu descobrir essa pessoa que eu sou, que eu nem sabia que eu era. Então eu digo, sou eu, porque nós somos nós. Então isso não é meu. Eu só me tornei isso porque eu convivi com toda essa gente, isso é maravilhoso. Ninguém é sozinho, a gente é nós. Eu peguei essa Leila Digital e dei para quem quiser, não cobro nada, está lá. Porque isso chama código aberto. E o primeiro homem código aberto que teve no mundo foi o Sabin, o Dr. Sabin. Quando ele criou a vacina Sabin, que resolveu o problema da poliomielite no mundo, ele deu para o mundo. Ele não pediu CRM, ele não pediu e-mail, ele não pediu contato, ele não pediu uma participação, ele deu para o mundo e a pessoa podia fazer o que ela quisesse com aquela vacina, porque o objetivo dele era que as pessoas não tivessem mais poliomielite no mundo. Mas ele não fez nenhuma contra quê, né? Uma contraproposta, ele estava dando. Então é a mesma coisa que eu faço com a Leila Digital. Eu dou ela para o mundo, quem gostou das minhas ideias, quiser conversar comigo, ela tem lá tudo que eu penso, como eu penso, o que já pensei, até melhor que eu. Mas eu só voltei a me sentir bem porque eu assumi que eu não estava. Bom ponto. E eu tive uma conversa sobre isso. Entende? Entendo muito. Então, nesse sentido que a positividade tóxica, ela é tóxica, porque quando você cobra de você mesmo que você precisa estar bem o tempo inteiro, você não é capaz de lidar com a verdade do que você sente. Isso nunca pode ser bom. Né? E a cobrança tem que ser um pouco mais leve. A gente tem que se cobrar um pouco menos, né, Adriana? Acho que existe uma cobrança necessária, mas nos dias de hoje, com muito pensamento na história da saúde mental, talvez se cobrar menos também seja uma forma de ter mais saúde mental. O que você acha? Eu acho que se apoiar é importante, sabe?
Apoiar no sentido de você se encorajar, você entender. Sabe assim, eu gosto sempre de dar esse exemplo, né? Imagina que existe alguém que não é você, alguém fora de você, uma figura imaginária. Alguém, e essa pessoa é uma pessoa extremamente sábia. Muito sábia. E ela sabe tudo sobre a sua vida. Desde quando você estava na barriga da sua mãe até hoje. Ela conhece suas lutas, suas conquistas, seus erros, seus acertos. Ela conhece seu coração, o que tem dentro de você. Como que ela conversaria com você nesse momento? Delicadeza. Às vezes, ela te cobraria, sim. Sabendo da minha história, talvez. Às vezes ela te cobraria, mas ela não te cobraria, tipo assim... Pô, Marcelo, você não faz nada direito. Ela falaria, cara, olha quanta coisa você já construiu. Eu sei que é difícil, mas vamos lá. Deixa Entendeu? a peteca cair. É completamente diferente. Porque é um lugar de reconhecimento, de amor incondicional, de... Então, quando a gente fala de compaixão, assim, né? E essa voz compassiva, que seria essa voz sábia... Nunca tem uma resposta certa, né? Porque às vezes a pessoa precisa de mais encorajamento e dureza consigo. Mas não uma dureza punitiva. O apoio tem que estar sempre ali, né? Reconhecendo o que você já conquistou. Então, se existisse essa voz, e essa voz ela pudesse... Te dar dicas. E talvez dentro de mim pudesse conviver tanto o crítico, que a gente sabe que tem, né? Quanto essa voz aí. Se eu começasse a todo dia me conectar com essa voz, né? Como seria diferente? Eu acho que esse é um exercício que vale muito a pena, sabe? Eu gosto muito da história do apoio, né? O ser humano desaprendeu um pouco que viver em comunidade, que ajudar ao próximo é melhor, é mais fácil. Mas aí eu volto naquela provocação do começo da nossa conversa, onde eu falo, mas e aí? Será que esse apoio é verdadeiro? Será que essa dica está sendo de coração? Muitas vezes você dentro de uma empresa tem um cargo que é visto por uma outra empresa, ou por uma outra pessoa que ela talvez queira o seu lugar. Então, acho que a gente tem que tomar cuidado também em ouvir o próximo, porque eu acredito muito que o ponto de vista de cada um é o ponto de vista de cada um. A gente tem que se entender propriamente, cada caso, em cada mundo, em cada momento, para que também consiga permear bem entre isso aí, né? As pessoas têm interesses, né? Muitos. Principalmente quando a gente fala do mundo corporativo. Com certeza. Eu falo que o mundo corporativo não tem muita alma, né? Porque é onde esse nosso... essa nossa biologia do status, né? Ela é muito forte, assim. Então, poder, no sentido de competição por poder, né? Culturalmente, isso é uma das coisas que mata a inovação, inclusive, né? Com certeza. Porque se a gente está competindo pelo poder, eu não posso colaborar com você. Né? Se eu estou no seu time, você é sênior, e eu tenho uma puta ideia, e aí a gente vai colocar aquela ideia, e aí você leva o crédito, e aí eu... Entendeu? Então, assim, se a competição por poder, ela mina o trabalho em equipe. Totalmente. Né? Tem empresas hoje que nem títulos têm mais, né? É mesmo? Também não sei o quanto que isso funciona na prática. Aquela história da descentralizada. Autonomia é sempre muito bom, né? O ser humano precisa de autonomia, de reconhecimento, de novo. Sim. Né? A gente precisa saber contratar pessoas certas também, né? Porque a gente sabe que a cultura é construída por pessoas. Sim. Muitas vezes a gente se foca em competência técnica na hora de contratar e não vê, né, as competências socioemocionais mesmo. Então, isso é bem importante. Mas, enfim, essa coisa da competitividade, né, dentro das empresas é uma das maiores razões de estresse, porque o que você gasta de energia, né, para fazer a política
interna e se proteger é muito forte, né? Agora, você também é especialista em mindfulness, né? Vamos dar uma pincelada. O que é o mindfulness? Mindfulness é sobre você estar presente naquilo que está acontecendo, né? Você conseguir levar a sua atenção para onde você está, para o problema que você está resolvendo, para a emoção que você está sentindo, como está o seu corpo naquele momento, né? Conseguir trazer atenção para o momento presente. Que cada vez menos as pessoas estão, né? Dificílimo. Dificílimo. Você traz isso para a psicologia ou para sua carreira como empresária? Então, mindfulness é uma técnica, né? Um conjunto por exemplo, de técnicas, né? Por exemplo, na terapia focada na compaixão, a gente usa muito mindfulness e outras técnicas, por exemplo, de visualização, né? Até falei aqui uma, né? De você visualizar essa voz, sabe? Isso é uma técnica terapêutica, né? De você todo dia, porque, cara, se todo dia você visualiza, fica a dica. Você visualiza e se conecta com essa voz 10 minutos, fecha o olho, muda muito o nosso... Como é que é? Explica de novo, só para quem tá em casa e poder entender. É assim, ó, a ideia é você, com o tempo, né? Não me ouvindo aqui, enfim... fechar os olhos e imaginar uma figura, um ser. Pode ser humano, pode não ser humano, pode ser... Para cada um é uma coisa, né? Mas algo fora de você. Que te conhece. Que te conhece, muito sábio. Né? Uma figura de muita sabedoria. Que conhece o seu coração, conhece né, as suas lutas, por tudo que você já passou, né? E te ama incondicionalmente. Então, a ideia é cultivar essa presença, né? E aí você imagina um caminho que ele possa te levar mentor interno. Dentro de um problema que você está passando, por exemplo? Qualquer coisa. Né? Então, por exemplo, eu tô aqui me chicoteando porque eu tomei uma decisão errada. Né? Eu posso me chicotear um monte. Aí depois disso... Respirar, porque eu vou estar no sistema de alarme. Sim. Então eu vou me chicotear e eu vou perceber, putz, estou me chicoteando. Tá, quando eu estou me chicoteando normalmente, né, é uma reação defensiva, no sentido de estou me atacando porque eu fiquei assustada, porque, enfim, deixa eu me acalmar. Daí você se acalma. Primeiro, e vem pro estado de presença. E uma vez que você se acalma, você fala, cara... Vou... Essa voz, né? Por isso que eu falei, assim, que fazer isso diariamente é importante. Gostei da dica. Porque a voz se torna familiar para você. Porque se você só for pensar nisso na hora que tá tudo dando errado, você fala, meu, que voz é essa? Aí não vai dar ouvidos pra ela. Pô, inferno a voz, entendeu? Ou eu nem conheço. Isso me parece artificial. Mas se eu tenho uma certa prática, eu falo, cara, deixa eu voltar. Nem ser muito autocompaixão. Então, você voltar, às vezes até colocar uma mão assim no peito, em algum lugar que te comunique mesmo apoio e falar, cara... A minha parte sábia. É a minha parte que me ama incondicionalmente, que conhece o meu, né, o rolê. Você acredita que quem não souber usar IA vai ficar para trás e vai perder seu emprego? Eu vou dizer... Tem uma frase que os especialistas em futuro do trabalho amam dizer, vem dizendo há alguns anos e que agora começa já até a mudar um pouco, mas que a gente não vai ser substituído por IA, né, por uma IA, mas pode ser que a gente seja por um ser humano que saiba usar ela melhor do que a gente. Não acho que se você não aprendeu a aprender, você está garantido. Porque a gente já começa a ver que parte dos empregos, sim, começam a desaparecer. E, eventualmente, aquela pessoa, será que ela sabia usar IA? Mas, às vezes, aquele emprego vai deixar de existir. Se essa pessoa tiver capacitada e letrada em IA, a chance dela se adaptar e se recolocar passa a ser maior. E se ela tem, né, a empresa vai tirar alguém, ela tem a pessoa que domina IA, que não domina. A chance da que domina IA ficar também é maior. Então, eu não acho que tem segurança
Se você souber, você não vai ser demitido. Ou se, né? Principalmente se vier uma inteligência artificial geral ali no futuro, que não parece estar tão distante. Mas o que a gente pode fazer hoje para estar mais preparado, para se diferenciar, o que tem na nossa mão do que existe aí de ferramenta, essa sem dúvida é a melhor delas. E aí, Michele, por onde eu começo? Também é uma boa dica. Por onde eu começo a aprender inteligência artificial? Todo santo dia, eu não estou exagerando, algum amigo conhecido ou pessoas, enfim, me mandam um inbox que eu não conheço, mas me dá uma dica, eu quero aprender IA, por onde eu começo? Então é uma pergunta que eu ouço diariamente. Aí tem amigos que falam, eu quero um curso de IA para o mercado imobiliário. A outra, eu quero um para arquitetura, que é arquiteta. Eu não sei, né? Eu não sei os cursos de IA nichados em cada área. E qual que é a dica que eu sempre dou, que, né, quem vai te dar essa resposta muito melhor do que eu? O ChatGPT, ou Gemini, ou qualquer outra dessas ferramentas. Qual que é a dica que eu dou? Chega para a ferramenta, explica quem é você. Boa. Quantos anos você tem? Qual é a sua carreira, sua formação, onde você já trabalhou. Ótimo. Sabe? Esse é o meu perfil. Qual é o seu expertise em IA? Zero, né? Você fala lá para o ChatGPT. Eu uso IA como se eu usasse o Google, que é o que a maioria das pessoas fazem. Elas deixam de perguntar para o Google e perguntam para o ChatGPT. Isso não é usar IA. Tudo bem, mas assim, não é onde você vai tirar o melhor. Raso, não é onde você vai se diferenciar no mercado de trabalho. Então, diga lá para IA qual é o seu expertise e pede para IA te sugerir cursos. Quais são os melhores cursos na área de arquitetura? Talvez ele já vai dizer. Quais são as ferramentas que eu preciso aprender se eu sou uma arquiteta, ou uma designer, ou uma pessoa de marketing? E aí, vai fazendo passo a passo. E a grande provocação também é que não seja só teórico. Tem que ter prática. Tem que ter prática. E começar pequeno. Então, é tipo um modelo de test and learn ali mesmo, né? De piloto. Eu vou aprender isso. Daqui a pouco você aprendeu mais uma ferramenta. Daqui a pouco você criou o seu agente. Daqui a pouco você integrou o seu agente com o Zapier ou com o N8E. E a hora que você vê, não é tão difícil quanto parece. Mas tem que começar. E para você que ficou até agora, meu muito obrigado. Coloca essas práticas em dia amanhã, porque isso vai fazer a diferença na sua vida. E não se esquece, ativa o sininho e deixa seu like. Até a próxima. Valeu.